Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o tema do vídeo vai ser a fórmula do protetor facial Essential da Biang, que foi lançado essa semana e ele vem com uma proposta aí diferenciada no mercado, que é a base transparente. Eu não tenho esse produto, mas eu entrei no site, olhei a composição, olhei o que a empresa fala sobre esse produto e eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá! Bem, o filtro solar ele vem numa embalagem de plástico de bisnaga, de 35 gramas, o que eu acho bem bacana, porque a bisnaga é um tipo de embalagem que facilita a aplicação, facilita também você carregar para lá e para cá, e você consegue tirar, aproveitar uma quantidade muito boa do produto, você tem pouca perda, justamente porque tu consegue retirar aí bem facilmente da embalagem. Vem 35 gramas, então é uma quantidade aí razoável, né? Normalmente os protetores solares faciais vem 30 a 50 gramas e hoje ele tá custando ali de 99,90, né? E o que a empresa coloca então nesse produto? Que ele tem um acabamento mate, transparente, que ele tem ação antioxidante, é livre de água, livre de óleos, livre de parabenos, de sulfatos, é um produto vegano. Então, se vocês olharem lá no site tem bem certinho todos esses claims e também tem a composição do produto. Como eu já comentei aqui no vídeo, quando eu olhei que ele seria um produto livre de água e livre de óleos, já na minha cabeça veio silicone, a base transparente de silicone. Por quê? Normalmente a gente tem bases transparentes, ou é um gel aquoso que vai ser transparente, ou é uma base de silicone que os silicones eles são transparentes. Então eu tenho aqui duas fórmulas bases que eu utilizo bastante para dar aula e mostrar para os meus alunos essa diferença de bases cosméticas. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho uma base silicone, que seria uma base como desse protetor, que o que é a base? A base é justamente a base do produto. É o que vai formar o creme, ou o gel, ou a pomada, enfim, é a base e nela vão ser adicionados os ativos. Então, aqui eu tenho uma base de silicone, ó, é transparente e tem esse toque. Então, o toque do silicone puro na pele, ela tem um toque bem sedoso, bem aveludado e é quase um caso de amor e ódio entre as pessoas. Então, tem pessoas que não gostam e tem pessoas que amam. Na verdade, muitas pessoas adoram esse toque bem sedoso, bem aveludado que uma base de silicone deixa na pele. Eu particularmente não sou muito fã desse toque. Eu ainda acho que ele parece um pouco meio oleoso, não que ele fique grudento, mas ele ainda, pra mim, deixa esse aspecto. Mas muitas pessoas, muitas mesmo, amam esse tipo de acabamento na pele. E um gel aquoso, que seria também outra base transparente, como o próprio nome diz, é com água, né? Então, o gel aquoso, ele é transparente, mas ele contém água. Como esse produto eles colocaram que não tinha água, eu logo pensei, então é um silicone. E daí o gel aquoso, a gente tem aquela textura que é bem mais conhecida, né? Que também deixa a pele seca, mas dependendo da formulação, às vezes pode ficar um pouco grudentinho. Então, tá aí dois exemplos de bases transparentes que são bem utilizadas aí no meio da cosmetologia. E esse protetor solar, então, da Biang, ele tem essa base de silicone. Então, a base é formada pelo que a gente chama de um elastômero de silicone, que quando a gente compra das empresas que fornecem esse tipo de elastômero, são silicones de grande peso molecular, então é uma molécula bem grande. E os silicones, eles podem ser desde uma textura líquida até uma textura de goma, que são esses elastômeros. Então, quanto maior é o tamanho molecular do silicone, mais essa textura de goma ele vai ter. É como se fosse aqueles slimes, sabe? Aqueles puxa-puxa, aquelas gomas assim. Quanto maior o peso molecular do silicone, ele tem essa aparência, essa textura. Então, como é difícil de a gente trabalhar no dia a dia, as próprias empresas que vendem esses elastômeros, elas diluem essa goma, né, de silicone em um silicone volátil ou em um outro componente para justamente facilitar o manuseio. Então, essa é a base desse produto, é um elastômero de silicone.
E ali, como a empresa já coloca que ele não deixa um aspecto esbranquiçado na pele, se vocês forem olhar a composição, eu não tenho filtro solar físico. Então lembrem, para a gente ter um filtro solar, os filtros solares eles são físicos ou químicos, ou também conhecidos como inorgânicos e orgânicos. Os físicos ou inorgânicos, que normalmente é o dióxido de titânio ou óxido de zinco, são esses filtros que eles se depositam na superfície da pele e eles refletem a luz. E normalmente eles deixam aquela aparência esbranquiçada da nossa pele. Mesmo os filtros físicos que a gente tem aí no mercado de tamanho nanométrico, então que utilizam da tecnologia da nanotecnologia, peles mais negras de fototipo alto pode ficar ainda com uma aparência meio acinzentada, mesmo que o tamanho da partícula desse filtro seja bem pequenininho. Então, o propósito da Biang nesse filtro é justamente nesse protetor solar, é não ter o filtro físico para não ter o perigo de deixar a pele, mesmo desses fototipo altos, esbranquiçado. Então, nesse produto vocês não vão ter filtros físicos, apenas filtros químicos, então, que são substâncias químicas que foram adicionadas nessa base de silicone para estar protegendo a nossa pele contra a radiação UVA, UVB, inclusive o FPS é 50 e o fator de proteção do UVA deles é 19.2. Então, normalmente o 19.2 ou 19.8, se não me engano. Normalmente, o fator de proteção UVA é 1/3 do UVB. Então, no caso, se um FPS é 60, normalmente o UVA vai ser 20. Normalmente, sempre corresponde a 1/3 do FPS declarado na embalagem. Então, nesse caso, o FPS é 50 e a empresa coloca que o UVA é 19.8, que é uma proteção bem boa. O FPS 50 também é uma proteção bem interessante aí para a gente estar aplicando na pele, principalmente a pele do rosto, que sempre, mesmo utilizando um chapéu, que hoje em dia as pessoas quase não utilizam, mas sempre é uma região do corpo, como as mãos, que está sempre bem exposta à radiação solar. Então, é bem interessante. Além dos protetores dos filtros solares químicos, nós temos ali na formulação componentes que eles também colocam a ação antipoluição, que eu esqueci de comentar com vocês no início do vídeo. Além da ação antioxidante, eles também colocam a ação antipoluição. Então, nós temos na formulação o polideceno hidrogenado, que é um emoliente capaz de formar um filme na nossa pele, um filme não oclusivo, e justamente formando esse filme, ele impede que partículas de sujidades que estejam no meio ambiente se grudem na nossa pele e possam causar algum dano. Então, vem com esse apelo de antipoluição e, além disso, esse componente, o polideceno hidrogenado, ele traz um brilho para a formulação, não para a pele, mas um brilho para a formulação, para ela ficar visivelmente atrativa e também ajuda nesse toque sedoso. Além da base de silicone, esse componente, né, o polideceno hidrogenado, ajuda nesse toque sedoso que o produto vai ter. E como ação antioxidante, nós temos o extrato de tomate, que é rico em carotenoides, e ali a empresa coloca 2 carotenoides transparentes, que são o fitoeno e o fitoflueno. Esses 2 carotenoides, eles são transparentes devido a uma questão de fórmula química, de molécula química. Os carotenoides, eles são um grupo de componentes químicos que podem ir desde da coloração incolor até a coloração avermelhada. E o que vai fazer, o que tem de diferença nesses diferentes carotenoides e nesses diferentes graus de coloração? É a molécula química. Então, para um carotenoide ele apresentar cor, ele tem que ter mais que 7 ligações conjugadas. Então, são duplas ligações conjugadas. É uma questão química, então, na molécula química, nós temos duplas ligações e para ele ter cor, ele tem que ter no mínimo 7 duplas ligações na sequência. E no caso do fitoeno, nós temos 3 e do fitoflueno, nós temos 5. Por isso que esses carotenoides não têm coloração. Mas pelo que eu pude ver de fotos desse produto, ele tem sim uma leve coloração, meio indo para um amarelinho, mas muito sutilmente, pelo menos pelas fotos que eu vi, eu posso estar errada, mas mesmo assim a base é transparente e provavelmente essa leve coloração indo para um amareladinho é em função desse extrato de tomate que é utilizado aí,
justamente para trazer essa ação antioxidante dos carotenoides. E os componentes antioxidantes, eles são capazes de também ajudar na questão da proteção solar, mas evitar a formação de radicais livres, que são aqueles componentes químicos, aquelas moléculas químicas que causam dano nas estruturas da nossa pele. Então é bem interessante, o uso de antioxidantes em protetores solares cada vez mais vem sendo aplicada pelas indústrias justamente por isso, porque além de potencializar a fotoproteção, eles também ajudam nessa questão da neutralização dos radicais livres. Então, aí fecha a formulação com esse extrato de tomate. E é isso, pessoal. A formulação em si é uma formulação simples. Então, nós temos a base de silicone, onde foram adicionados os filtros químicos, tanto para UVA quanto para UVB. Nós temos ali um ativo, que é o polideceno, o hidrogenado, que vai trazer essa questão da antipoluição e também melhorar o toque, a textura do produto. E o extrato de tomate, que vem então com os carotenoides para essa ação antioxidante. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já testaram, o produto foi lançado essa semana, mas se vocês já testaram ou têm pretensão de testar, deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês gostam dessa textura da base de silicone pura mesmo. E qualquer dúvida também que vocês tenham, além disso, pode escrever aí que eu sempre estou respondendo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê num próximo vídeo.